Gente, esses dias eu estava conversando com a minha vizinha Célia, falando sobre filhos, sobre crianças, ela tem criança pequena. Eu contei para ela da minha opção por colocar meus filhos numa escola que não alfabetizasse antes dos 7 anos. Como eu contei para vocês em outro vídeo, antes mesmo de ter as crianças, eu já estava envolvida com cursos, com formações na área da educação, na área de terapia, tudo voltado assim a esse aspecto mais de cuidados, envolvendo até espiritualidade. Aí contei para ela que sobre a troca dos dentes. Então, o que me chamou a atenção nessa coisa toda da educação foi que eu descobri nesses meus estudos muito antes de ter as crianças que a criança ela precisa até os 7 anos de idade, não é que é uma regra, né? Pode ser com 7, pode ser com 6, pode ser com 8, pode ser com 9. Acho que cada criança ela vai dizer até onde ela precisa, mas existem escolas hoje que se preocupam e que trazem essa educação de uma maneira mais lúdica. A gente pode até deixar aqui embaixo anotado o tipo de pedagogia que trabalha de maneira mais humanizada. Mas o que ficou muito marcado para mim, e é muito interessante saber, que eu quero compartilhar com vocês, é que até os 7 anos, mais ou menos, hoje as crianças estão trocando os dentes até mais cedo, mas devido à demanda que existe, né, dentro da sociedade, é que até os 7 anos de idade existe o amadurecimento dos órgãos internos do corpo humano. Então, não adianta a gente querer botar a criança numa carteira e fazer ela ficar lá por horas intelectualizando, porque ela não vai aguentar. O reflexo disso é justamente o que nós temos hoje, né, na sociedade. As crianças elas ficam super agitadas, são hiperativas, elas não param quietas. Então, isso a gente pode, é notável, né? É visível hoje, né? Se a gente olhar uma criança e observar, né? Não estou falando de julgamento nem nada disso, mas observar mesmo. Quando nós deixamos a criança brincar livremente, a gente está deixando que esses órgãos internos dentro do corpo dela, físico, amadureçam. E somente quando isso está amadurecido, os órgãos, é que vai se manifestar na troca de dentes, que é a parte mais dura do nosso corpo, que são ossos. Aí sim a criança está pronta para ser alfabetizada. Então, assim, hoje em dia existe, que eu vejo, né, já via, os meus filhos são maiores hoje, mas eu fiz o possível para segurar, né, esse período de alfabetização, mas o que eu noto é que existe uma pressa muito grande das famílias em querer que o filho alfabetize. Então, assim, existem N motivos pelos quais, né, os pais, os avós, as famílias querem alfabetizar. Alguns motivos são até por eles mesmos não terem tido a oportunidade de estudar e querem depositar tudo naquela criança, ou porque existe competição de amiguinhos, de famílias, de primos, de parentes, porque o outro sabe mais, porque o outro já sabe ler com 4 anos, o outro já sabe fazer conta. E a gente precisa esquecer tudo isso, porque se trata de um ser humano. E quanto mais essa criança brinca, nessa primeira fase, no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, mais ela está pronta para receber conteúdos, depois que ela vai conseguir processar, mentalmente até falando. Então é preciso ter muito cuidado com essa avalanche de coisas que a gente coloca. Vou dar um exemplo, eu trabalhava em São Paulo e um colega meu de trabalho me contou para outros colegas também que ele na época a filha dele tinha 5 anos e ele saiu desesperado do escritório porque a esposa ligou e estava no hospital e a menina estava convulsionando.
E depois, né, a gente, claro, os colegas todos preocupados perguntaram o que tinha acontecido e tudo, e o médico pediu para que eles tirassem a criança das dezenas de atividades que aquela criança fazia, porque ela tinha balé, inglês, natação, judô, capoeira, etc, etc. Então, assim, não é que não pode, né? Eu acho que cada um vai saber. E às vezes a gente coloca isso porque precisa estar fora o dia inteiro e precisa preencher o tempo da criança. Então, foi de tudo isso que eu fugi quando eu morava em São Paulo e que eu vislumbrava essa vida também para mim. Então, eu queria, sabia, já estava muito consciente de que era uma coisa que eu não queria para os meus filhos, nem para mim. Então, tudo isso, né? Não estou dizendo, isso tudo tem hora para acontecer, né? Não tem que ser uma avalanche para a criança, ela tem que ter o tempo do brincar livre, onde ela vai ter fantasia, ela vai inventar coisas para fazer, ela vai inventar engenhocas, ela vai brincar com terra, ela vai brincar com graveto, ela vai brincar com o que tiver ali, às vezes não precisa ter nada, não precisa ter uma estante cheia de brinquedos prontos. Então, o mais importante é que a criança ela tem esse tempo para amadurecer, se amadurecer, porque dentro dessa filosofia que eu estudo já há muito tempo, existe a trimembração. E a trimembração vem com o pensar, agir, sentir e agir. Então, o que é o agir? É essa coisa do amadurecimento da criança, do corpo físico. E depois que a criança passa essa fase, que ela entra numa outra fase, ela vai para o sentir, da adolescência, tem tudo a ver com a fase de adolescência. E depois o agir, isso se repete durante a vida em vários pontos, né? Quem conhece o trabalho da biografia dentro desse contexto, quem já estudou um pouco de antroposofia, sabe como é que funciona, né? Como são esses ciclos desenvolvimento humano. Então, nessa primeira fase, que é uma que eu gosto muito, porque eu acredito que tudo fica impresso ali nessa infância de 0 a 7, ela precisa de muito cuidado, porque a criança é uma esponja, ela absorve tudo. Então, tem que ter cuidado com o que você põe para a criança ouvir, com o que ela vê na televisão, com o que ela vê no entorno dela, tudo que é relacionado ao acolhimento. Então, a criança nessa fase, ela precisa de calor, ela precisa de acolhimento, precisa brincar, ela precisa estar protegida. Então, essa é a fase. Então, foi esse o motivo também na minha mudança. Eu queria ficar junto porque eu sabia que era importante tudo isso. Então, nessa minha conversa com a Célia, foi o que eu disse a ela: não tenha pressa, tenha um olhar mais cuidadoso com relação a isso. Porque as crianças, elas mostram que elas querem brincar, elas mostram que elas querem fantasiar. Então, elas brincam com um pedaço de pano qualquer, elas brincam com o que tiver ali. Elas vão pegar o que você tem lá no armário da cozinha, vai pegar panela. E às vezes você tá lá, gastou as calças para comprar aquele brinquedo caríssimo que passa na televisão e ela não dá a mínima bola. Então, é isso que eu queria deixar. Tomem cuidado, vejam se vocês realmente querem que os seus filhos, querem que o seu filho aprenda mesmo? É tão pequenininho? É isso mesmo que você quer? Ou é por causa da sociedade? A gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, né, da não competição. Hoje a gente está vivendo um momento muito intenso, forte, que traz a resposta, né? Para que serve tudo isso? Para que é tudo isso? Gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!